que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. E estamos aqui para mais uma live, todas as terças-feiras, às 22 horas, horário de Brasília, 21 horas, horário de Cuiabá. Teologia bíblica e temas os mais diversos para que a gente possa viver melhor no mundo e com uma história que vale a pena ser vivida. Seja bem-vinda, e o tema de hoje da live é Apocalipse. E esse tema foi inspirado atendendo aí a pedidos de Beatriz. Tamo juntas, sejam bem-vindas e vamos que vamos. Apocalipse, o que nós vamos falar de Apocalipse hoje? Primeiramente, Beatriz, quando falou sobre o tema conosco, ela sugeriu 2 temas para a live, um que foi o livro de Mateus e o outro que foi o livro de Apocalipse. E quando Beatriz sugeriu esse tema, eu perguntei: Beatriz, mas por que você quer trabalhar esse tema? Alguém podia me dizer se o áudio tá bom? Eu pus uma musiquinha de fundo, parece que tá um pouquinho alto, né? Olha aí, tá bom agora? Melhorou? Tá dando para ouvir a musiquinha de fundo e a minha voz perfeitamente? Tá tudo tranquilo? A internet tá ok? Vamos que vamos, manda um joinha aí para nós, fazendo favor. Então eu perguntei: Beatriz, minha sobrinha, tem 13 anos, menina linda de Jesus, princesa, florzinha de Jesus, tá aí conosco ao vivo e a cores. Aí ela falou assim: eu gosto do livro de Mateus porque ele fala da vinda de Jesus e eu quero saber mais de como será a volta de Jesus, que é o livro de Apocalipse, né? Eu aceitei o desafio. Se você não assistiu a última live, corre lá no IGTV, porque tem a live sobre o livro de Mateus, que ficou sensacional. E hoje, então, nós vamos falar do livro de Apocalipse. Só que eu vou dar uma conotação diferente para o livro de Apocalipse, tá? Primeiro, porque eu não sou uma teóloga que estuda escatologia, que é um tema muito complexo, né? E o livro de Apocalipse tem várias figuras, e para entender e compreender todas essas figuras, nós gastaríamos aqui várias lives. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração diz respeito às seguintes perguntas. Bora lá. Vou já dar um spoiler de como vai ser a nossa live. A primeira pergunta é: por que eu devo ler Apocalipse? Por que eu devo temer as coisas que falam em Apocalipse? A outra questão é 2 desafios. Quando a gente olha o livro de Mateus em paralelo com o livro de Apocalipse, nós pensamos em 2 desafios para quem vive no século 21. E nós vamos falar sobre eles. E eu também vou falar de 3 coisas que você precisa precaver o seu coração em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Principalmente com a pandemia e tantas coisas que têm acontecido, né? E nós estamos vendo aí incêndios, terremotos, né? No Haiti, guerra, né? No Afeganistão. Então, todas essas coisas fazem com que aquele cristão que já leu ou já ouviu alguma coisa do Apocalipse comece a pensar: Jesus está voltando. Mas a primeira coisa que um cristão deve entender é que Jesus prometeu voltar. Independente dos sinais, nós temos que esperar a sua volta. No nosso coração deve ter um desejo de se encontrar com Jesus, seja individualmente, através da morte e ressurreição, ou no evento escatológico da volta de Cristo. Mas é importante que ansiemos por isso, por esse encontro com Jesus, No livro de Apocalipse, descreve a igreja do Senhor Jesus Cristo como a noiva e Jesus como um noivo. O que a noiva e o noivo mais anseiam? Se casar, não é mesmo? Estarem unidos e serem felizes para sempre. Então, da mesma forma, nós devemos desejar o nosso encontro com Deus, desejar estar com Deus nessa dimensão mais completa, que seria aí as bodas do Cordeiro.
O Cordeiro, então, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos ponto por ponto, né? Se você tiver alguma pergunta sobre Apocalipse, já pode colocar aí. Se você quiser falar alguma curiosidade, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando foi o seguinte. Não sei se vocês viram, mas em janeiro teve um vídeo que circulou e falava sobre Cavaleiro de Apocalipse, né? E várias coisas, várias figuras de Apocalipse, e as pessoas começaram a ficar com um medo, um terror, né? Do que iria acontecer. Então, o que realmente a gente tem que temer quando a gente lê Apocalipse ou quando a gente vê coisas muito terríveis acontecendo à nossa volta? Sabe o que mais a gente tem que temer? Não é aquilo que pode matar o nosso corpo, mas aquilo que pode levar a nossa alma para o inferno. Então isso Jesus fala em Mateus 10, 24. Então nós vamos começar por aí, ok? Vou ler aqui para vocês. A gente já falou isso na última live que fala de Mateus, mas agora eu vou abrir aqui para você. Você pode anotar para você ler depois. Pode abrir também a sua Bíblia, se quiser pegar a sua Bíblia para ir acompanhando, porque nós vamos falar várias coisas incríveis, sensacionais, dentre elas agora, Mateus 10, 24. É isso mesmo. Gente, não é Mateus 10, 24. Pera aí, deixa eu achar aqui. É 10, 28, tá, gente? Mateus 10, 28. Corrija aí. Mateus 10, 28. Diz assim, ó. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Tá? Então, observe bem essa palavra. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, sejam todos bem-vindos, em relação ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele traz muitas figuras, né, que podem nos levar a isso, a temer, a ter medo mesmo, né? Mas o mais importante é isso que Jesus já nos admoesta aqui. Sejam bem-vindos, em Mateus 10, 28. Vou repetir esse verso, tá? Quem quiser pegar a Bíblia, que a gente vai ler várias coisas na Bíblia. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro do Apocalipse fala de um espírito de revelação. Ele fala da importância de termos o nosso espírito, né, em comunhão com o Espírito Santo de Deus para entender a revelação dos últimos tempos e caminhar nesse espírito. E uma outra coisa que o livro de Apocalipse também nos alerta é sobre o espírito do anticristo, que ele se manifesta não apenas como alguém que vai reinar nos últimos dias, e será um reino contrário à vontade de Deus, mas um espírito que já está entre nós. Isso o João já fala nas suas cartas, que o espírito do anticristo já estava, né, manifesto no mundo desde da época da era cristã. Então, o que isso significa? Significa que por mais que o livro de Apocalipse fale de situações de guerra, né, de morte, e por mais que hoje nós estamos vivendo esse tipo de informação, todos os dias nós temos uma informação ruim, e aí isso faz nos ter aquela expectação de coisas ruins que ainda podem acontecer se Jesus está voltando, mas então qual que é esse dragão, e mais isso e aquilo outro. Então, antes de mais nada, você precisa temer
Não aquilo que pode matar o seu corpo, mas aquilo que pode matar a sua alma. E aquilo que pode matar a nossa alma e nos levar para o inferno já está militando contra nós há muito tempo, que é o espírito do anticristo. E o que o espírito do anticristo faz? Ele nega a Cristo. Ele nega a pessoa de Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus Cristo, ele veio, se encarnou, se fez homem, viveu aqui na terra, nunca pecou, nem em pensamentos, nem palavras, nem em ações. E isso fez com que ele vencesse a morte, ressuscitasse e através dele nós temos essa mesma autoridade. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida, é a nossa vida abundante. E quando ele instaura uma igreja, né, que lá no livro de Atos ela é chamada no grego os Nevim, né, aqueles no hebraico, digamos, né, aqueles que seguem o caminho. E aí a primeira vez que aparece o termo cristãos também está lá em Atos. E cristãos significava pequenos Cristo. Então aqueles que estavam seguindo o caminho, que estavam seguindo Jesus Cristo, que estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus Cristo fazia, estes são os pequenos cristãos. Então, o maior desafio quando você lê Apocalipse, quando eu leio Apocalipse, quando nós vivemos o que nós vivemos hoje, é sermos pequenos cristãos. É sermos a imagem e semelhança de Deus, andarmos como Jesus andou. Esse é o maior desafio. E o espírito do anticristo quer que eu e você coloquemos uma venda nos nossos olhos e nos preocupemos só com o que nós havemos de comer, de beber, nos preocupemos apenas com o nosso próprio ego, nos preocupemos apenas em ter seguidores, em ter likes, em sermos vistos, sermos lindos, maravilhosos, cheios de riquezas, cheios de glórias humanas e esquecermos que o nosso papel aqui na terra é sermos como Cristo foi. Sede perfeitos, porque o Pai é perfeito. E o que é ser perfeito? Uma faca bem amolada, ela permite você descascar um abacaxi. Se você tem uma faca e você não consegue descascar um abacaxi, cortar uma carne com ela, o que essa carne é? Imperfeita. Então eu digo para você na seriedade que é esse assunto do Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse, quando nós pensamos em tudo que está acontecendo hoje e anelamos a volta de Cristo, queremos que Jesus volte, porque somente nele nós teremos todo o consolo que nós precisamos, porque a palavra de Deus diz que haverá o tempo em que ele vai reinar, e nesse tempo não haverá choro e nem ranger de dentes. Então, se nós queremos esse reino de Cristo sobre a terra, se nós queremos que Jesus Cristo volte, nós precisamos militar como ele militaria. Nós precisamos ser pequenos cristos, precisamos ser imagem e semelhança de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Precisamos viver como Jesus Cristo viveria nessa terra. E não deixar-nos nos levar pelo espírito do anticristo. O que o espírito do anticristo faz? Ele nos leva para a mentira. Ele nos leva para o engano. Ele faz com que a nossa alma se perca e vá para o inferno. Como que a nossa alma vai para o inferno, Raquel? Isso começa já aqui. A partir do momento em que você é apenas uma pessoa ególatra, uma pessoa preocupada com o seu próprio ego, preocupada somente com a sua própria vida. Aí vem o auto-engano, a egolatria, vem o esfriamento espiritual. É o que o mundo faz hoje. Não sei se vocês conseguem identificar o que eu estou falando, mas o espírito do anticristo é esse espírito que faz com que a nossa vida se resuma a selfies.
com que a nossa vida se resuma a nós olharmos apenas para nós mesmos. Por exemplo, eu estou aqui com vocês nessa live, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a mim mesma. Só que os meus olhos foram projetados para ver o outro e não a mim mesma. Quem criou o espelho, quem criou a selfie foi o ser humano. Deus nos criou com os olhos para fora. Os nossos olhos veem o que está fora de nós, né? Então, aqui eu estou numa posição que é fora do natural, né? do que Deus planejou. Ótimo, com isso eu tenho contato com vocês, mas a grande questão é até que ponto tudo que nós temos vivido hoje não tem nos feito cultuar a nós mesmos, a amar apenas a nós mesmos, os nossos reflexos, a atender apenas as nossas necessidades. Não é assim que você vê vários memes na internet dizendo: se a pessoa não gosta de você, se a pessoa não te reconhece e tal, cancela. Não é assim o movimento hoje? Cancela. Vai cancelando todo mundo, vai tirando tudo que é pedra do seu caminho e vai preocupando só com você. Né? Agora vamos lembrar o que Jesus falou. Quando Jesus fala de sucesso, quando Jesus fala para segui-lo, ele fala: tome a sua cruz e siga-me. Ele fala para nós andarmos não só 1 milha, mas 2 milhas com aquele que nos pede ajuda. Ele fala para oferecermos a outra face a quem nos esbofeteia. Então Jesus fala de um evangelho muito ao contrário do mundo de hoje. É um reino de ponta cabeça, é um reino, o Jesus Cristo seria considerado perante os heróis de hoje um anti-herói, porque ele é um herói que morre para dar vida, não é um herói que mata para vencer. Então, todos os filmes de ação e todos os super-heróis têm superpoderes que dimensionam as próprias características do ser humano. E Jesus não, ele negou a si mesmo para nos dar vida, e vida eterna, e paz, e uma prosperidade que não é essa prosperidade material. A prosperidade de Deus não é a quantidade de coisas que você tem, não é a quantidade de coisas materiais que você tem, mas a prosperidade de Deus é você estar na direção dele, fazendo aquilo para o qual você foi feito. Então, ser perfeito é isso. É você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. Fazer aquilo ao qual você foi chamado para fazer. Cada um de nós tem um jeitinho, uma personalidade. O que Deus quer não é transformar o nosso jeito de ser enquanto personalidade, mas Ele quer que a gente use todos os nossos dons e talentos dentro dos princípios dele, os princípios da palavra de Deus. E Jesus, ele mostrou que era tudo ao contrário, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive a vida eterna. Não é você buscando desesperadamente a realização profissional, a prosperidade, o dinheiro, as riquezas, estar sempre bem, sempre sorrindo, cheio de likes, que você vai alcançar a vida. Mas é você perdendo a sua vida, é você perdendo o controle da sua vida para deixar que Deus gerencie a sua vida. Aí sim você vai caminhar nos princípios de Cristo, aí sim você vai espelhar Cristo, aí sim você vai ser um cristão, e assim a glória de Deus virá sobre a sua vida. E a natureza, a palavra de Deus diz que a natureza espera a manifestação da glória de Deus através dos filhos de Deus. Então dá um glória a Deus, aleluias, coloca aí amém e diga assim: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou amado do Pai e eu vou perseverar até o fim. Então o livro de Apocalipse é um convite para que você seja um cristão, um filho de Deus, perseverante até o fim. Não importa se vai vir terremoto, né? Se vai vir tempestade, não importa se vai vir queimada, se vai vir pandemias, não importa. Importa é que você, mesmo com tudo que sobrevier sobre a terra, você vai manter firme a sua fé. E Jesus mesmo disse: quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando ele voltar na terra, achará fé na terra? Então ele mesmo diz que
Todas essas situações poderiam fazer o amor ou a fé esfriar em nós. E o que nos faz esfriar o amor e a fé? É o espírito do anticristo, é o espírito do engano. É exatamente a gente caminhar na contramão do que Jesus mandou a gente caminhar. É a gente caminhar na nossa própria vontade. Ao invés de nós buscarmos a Jesus pelo que Ele é, nós buscamos a Jesus pelo que Ele pode nos dar. Ao invés de nós buscarmos a Jesus para sermos como Ele, nós buscamos a Jesus apenas pelo que os benefícios que Ele nos traz. Então Jesus nos chamou para sermos pequenos Cristos, sal da terra, luz do mundo, fazermos o bem, levarmos o reino de Deus. Esse é o nosso chamado. E é isso que nós temos que temer. Nós temos que temer a Deus e não tantas coisas que Apocalipse descreve e que muitas vezes isso nos faz ficar: nossa, como que vai ser a volta de Jesus? A volta de Jesus, sabe como que vai ser? Você firme nas promessas do Senhor. É isso que importa. Porque Jesus, a única coisa que Ele nos prometeu foi que no mundo teremos aflições. Jesus vai voltar hoje? Jesus vai voltar amanhã? Nós não sabemos. Nem Ele mesmo disse, porque Ele disse que somente o Pai saberia esse dia. Então, sabe o que isso significa? Que nós temos que estar preparados para a volta dele a qualquer momento. Então, o mais importante é que ele ache fé em nosso coração. O mais importante é que o amor dele não esfrie nos nossos corações. O mais importante é que, em meio a todas as lutas e tribulações, nós recebamos aqui dentro a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como, Raquel? Aí é uma pergunta difícil, né? Na próxima live, né, nós vamos falar sobre a paz de Deus, né? Nós vamos falar que a paz, como que funciona essa paz de Deus. Mas hoje eu já vou dar 3 dicas para você manter o seu coração em paz. Fica até o final que você vai saber, amém? Vamos parar um pouquinho para a gente fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Nós temos aí pessoas que nesse exato momento ao redor do mundo inteiro estão sofrendo, né? Estão sofrendo coisas que se assemelham àquilo que está profetizado em Apocalipse. Nós vimos aí a situação do Afeganistão, do Haiti, né? Nós temos a situação da pandemia. Então se una aí comigo, se você quiser ficar de pé, vamos fazer uma oração. Se você tem aí alguma pessoa pela qual você precisa estar orando, vamos orar agora, amém? Pense nessa pessoa, coloque o nome dessa pessoa também na oração, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui unidos em um só Espírito. Eu me uno aqui com as pessoas que estão no Instagram, que estão no Facebook e também com as pessoas que vão assistir esse vídeo depois. A única coisa que nós te pedimos agora, Senhor, seja conosco. Seja conosco, trazendo a sua direção, colocando as palavras nos nossos lábios, colocando no nosso coração e na nossa mente a tua verdade. E nesse momento nós colocamos diante de ti, Senhor, os irmãos, os cristãos que estão sofrendo no Afeganistão, as pessoas que estão enlutadas em todo o mundo, pessoas que estão, Senhor Jesus, na UTI, que estão entubados, que estão acometidos com a Covid, que estão isoladas, pessoas que estão nesse momento passando fome, pessoas que ficaram desabrigadas no Haiti. Pai querido, toma essas vidas nas suas mãos. Tem misericórdia, Senhor. Tanto sofrimento sobre a terra que nós nem sabemos como orar e nem temos muita força para orar. Mas que o Senhor esteja tomando agora essas pessoas, que cada um agora está pensando nelas, que são pessoas que têm necessidade da tua intervenção, pessoas que estão com doenças incuráveis, desenganadas pelo médico. Pai querido, toma minha vida nas suas mãos, toma as nossas vidas nas nossas mãos. Toma, Senhor Jesus, a vida de todos das tuas mãos e vem sobre a terra fazendo um milagre, papaizinho querido. Vai trazendo cura, vai protegendo as crianças, as meninas, Senhor, no Afeganistão. Vai protegendo tantas crianças, meninas de toda exploração sexual.
Vai protegendo, Senhor, vai trazendo a cura sobre cada pessoa que está com a Covid-19. Pai querido, vai trazendo a cura dessas pessoas que estão com tumor, dessas pessoas que fizeram cirurgia hoje, dessas pessoas que precisam da tua restauração. Vem, Senhor Jesus, com a tua cura. Vem com a tua restauração, Senhor. Tantas pessoas que tiveram Covid-19 e estão com sequelas. Vem com a tua restauração sobre todas essas vidas. Pai querido, nós não temos nada para oferecer. Nossa confiança está só em Ti. Vai tendo com cada uma dessas vidas. Vai tendo, Senhor Jesus, com os países que estão em guerra. Vai com a tua misericórdia. Vai tendo com aqueles que têm fome. Levanta pessoas para ajudar, que a fome possa ser saciada. Pai querido, tenha misericórdia, manifesta a tua glória sobre a terra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E que Deus continue falando conosco. Vamos lá? Por que ler Apocalipse? A primeira pergunta. Eu quero que você, se estiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir lá em Apocalipse 1. Apocalipse 1. Achei um negocinho bonitinho aqui na minha Bíblia, nem tinha visto. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118, 8. Desmilinguido. Eu tô achando que foi meu sobrinho que pôs aqui. Bonitinho, porque eu não lembro de ter esse aqui na minha Bíblia. Mas vamos lá. Apocalipse 1. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 1, verso 3. Então, como eu disse para vocês, não dá pra gente destrinchar todo o livro de Apocalipse numa única live, mas nós vamos destacar alguns pontos do livro de Apocalipse, né? Capítulo 1, verso 3. Vou ler aqui com vocês. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, olha aí que beleza, né? Você será bem-aventurado se você ler o livro de Apocalipse, se você ouvir, ou seja, se você realmente crer no que está dito no livro de Apocalipse, e se você também guardar as coisas que estão escritas. Então, Apocalipse significa revelação. Já logo de início, João fala que ele recebeu uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. E observem bem, bem-aventurado, né? Seja bem-vindo, bem-aventurado aquele que lê, ouve, e ouvir aqui é no sentido de crer, e guardar, que é no sentido de não só gravar na memória, mas obedecer o que diz no livro de Apocalipse. Então, eu estou te dando hoje um motivo para você ler o livro de Apocalipse, se você nunca leu, para você ler, reler, guardar as promessas que nele estão, mesmo que seja desafiador, difícil de entender, mas eu digo, leia, porque você vai receber uma bênção através dessa leitura. Olha só, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? O que significa essa expressão no grego? Significa que uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria, uma alegria que vai vir do seu espírito, vai encher o seu ser, e que essa alegria vai te dar força para outras coisas na sua vida, física e material também. Vai te dar força na sua alma, vai te ajudar a romper em muitas coisas. Então, tá aí um motivo para você ler Apocalipse. Agora, por que temer? Vamos lá agora em Apocalipse 22. Por que eu devo temer? Apocalipse 22, tá? Se você tá aí com a Bíblia, senão você anota para você ir estudando depois. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão descritas neste livro.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, observem bem. Se você acrescentar ou tirar alguma coisa do que está escrito em Apocalipse, né, isso vai gerar sobre a sua vida uma maldição. Então, por que você deve temer, né? Por que você deve ler? Porque tem uma bênção. E por que você deve temer? Você deve temer se precipitar em fazerem qualquer tipo de interpretação do livro de Apocalipse. E aí eu digo para vocês, de todos os estudiosos que estudaram Apocalipse, desde quando Apocalipse foi escrito, no início da era cristã, né? Então já tem aí 2000 anos, nós temos várias vertentes de interpretação. Então é muito complexo estudar e é muito importante que a gente tenha os nossos pés no chão. Porque se a gente começar a extrapolar coisas para além desse livro, isso pode gerar sobre nós também uma maldição. Então, por mais que algumas coisas que estão acontecendo hoje são parecidas com o que está descrito, nós não podemos chegar e falar assim, Jesus Cristo vai voltar amanhã. Por mais que tenham coisas aqui semelhantes, eu não posso fazer um vídeo e falar assim, o cavaleiro X do Apocalipse está passando amanhã. Vocês me entendem? Porque isso é muito sério, né? Então, existe uma bússola para o cristão. Qual que é a bússola? A palavra de Deus é bem clara. As coisas reveladas pertencem ao homem. As coisas não reveladas pertencem a Deus. Amém? Então, vamos dar um exemplo simples? Um exemplo simples é a vacina da Covid-19. Deus permitiu que os cientistas descobrissem até o momento, né, a vacinação que nós temos, que ela não é 100%. O que foi revelado até nós, que Deus permitiu descobrir, pertence a nós. O que ainda não foi revelado, pertence a Deus. Um dia os cientistas vão descobrir, vão aprimorar essa vacina, Deus que sabe. Você já viu muita gente falar aquela coisa assim do se eu não tivesse ido em tal lugar, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, talvez não aconteceria tal outra coisa. O se é simplesmente uma nota musical. A única coisa que te pertence é o aqui e o agora. Você não consegue mudar algo que aconteceu do seu passado. Somente tem uma pessoa que pode apagar o erro seu do passado, que é Jesus Cristo, quando você se arrepende e entrega a vida para Ele. E aí Ele não se lembra mais dos seus pecados. Você não tem como voltar lá atrás em relação a alguma coisa que alguém te feriu, te machucou. Mas você pode fazer como Deus faz contigo, como está na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Perdoar, né? Que Deus nos perdoe como nós perdoamos. Então, já que Deus nos perdoa, nós também vamos perdoar e vamos esquecer as ofensas que o outro nos fez. Então, você não tem como mudar e não adianta você pensar, se eu não tivesse ido em tal lugar, se eu não tivesse feito aquilo, você não sabe se seria diferente. Só Deus sabe. Então, as coisas reveladas pertencem ao homem. As coisas não reveladas pertencem a Deus. Então, nós precisamos acalmar o nosso coração. Então, qual é esse dragão? Qual é esse cavaleiro do Apocalipse? Quando que vai vir acalmar o coração? Porque as coisas que não foram reveladas, elas pertencem a Deus. E no momento certo, se tiver que ser revelada, ela vai ser revelada. Então, por isso, nós precisamos ler Apocalipse com a certeza de que, ao ler Apocalipse, crer e guardar as suas palavras, eu vou ser abençoado e, ao mesmo tempo, não adulterar nada do que está aqui, não fantasiar nada em cima do que está aqui. Né? Você vai caminhar no que lhe for revelado. O que não for lhe revelado, você deixa no mistério de Deus, que Deus, no seu tempo, irá revelar aos seres humanos. Né? Então, como eu disse para vocês, nós temos várias interpretações de Apocalipse, mas aí qual delas vai ser o veredicto? Deus vai revelar. Então, o que nós precisamos é crer e receber as promessas que estão em Apocalipse. E aí, como eu disse para vocês no início da live, né? Nós precisamos
Temer o quê? Não o que afeta o nosso corpo. No Apocalipse descreve, né, que vai vir as figuras, né? Tem as trombetas, e tem a taça, e tem a besta, né? E tem o dragão. Então aí eu fico com medo de tudo isso que vai acontecer. Não, se vier algo ruim sobre a terra, né? E o seu corpo perecer, a palavra de Deus diz, Jesus diz, você não tem que temer o que pode fazer perecer o seu corpo. Porque o seu corpo um dia vai perecer mesmo. Todos nós um dia vamos falecer. Não vamos estar nessa terra. Devido ao pecado, a morte entrou no mundo. Mas nós temos que temer aquilo que pode roubar a nossa alma e levar a nossa alma para o inferno. E o que leva a nossa alma para o inferno? O engano. É aquilo que vai contra a palavra de Deus. E é isso que nós devemos temer. Nós devemos temer ser enganados. Ser enganados pela besta, sermos enganados pelo espírito de engano, que vai fazer a fé esfriar, o amor esfriar, vai fazer as pessoas viverem como se fossem verdadeiros robôs, esquecerem de Deus, esquecerem de si mesmos, esquecerem dos outros, viver como se fossem verdadeiros animais. E a gente já tem visto isso acontecer. Então é isso que nós temos que temer, o espírito do anticristo. Você tem que se manter como cristão, como luz do mundo, sal da terra, pequeno Cristo sobre a terra. Já falamos sobre isso, né? Então, outro ponto que nós vamos falar é sobre dois desafios que Apocalipse nos chama. O livro inteiro de Apocalipse nos chama para dois desafios. Então, anota aí os dois desafios. Eu falei sobre eles na live passada. Esses desafios estão relacionados há uma conexão que existe entre o livro de Mateus e Apocalipse. Primeiro desafio, viver para o cumprimento das Escrituras. Então, quando você lê Apocalipse, quando você está diante do evangelho também de Mateus e de todos os evangelhos, quando você decide caminhar com Cristo, você pode decidir simplesmente ser uma pessoa que vai à igreja e ora e lê a Bíblia de vez em quando, ou você pode decidir ser uma pessoa em quem se cumpre as Escrituras. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, né, em Apocalipse, e o próprio Jesus anunciou, que a geração, né, as pessoas que viveriam na época da volta de Cristo, seriam como João Batista. E qual que é a característica de João Batista? João Batista, ele teve um ministério, né? O tempo em que ele serviu a Jesus foi de 6 meses. Ele foi para o deserto, né? Ele se alimentava de gafanhotos e mel. Ele se vestia de forma simples, ou seja, então ele era desapegado das coisas deste mundo. E qual era a pregação de João Batista? Raça de víboras, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, eu e você podemos agora sermos como João Batista. Pessoas que preparam o caminho para a vinda de Cristo. Foi isso que Jesus disse a respeito da nossa geração. Então, se você lê o livro de Apocalipse, se você crê que esse livro é uma revelação, e se você crê que esse tempo é para já, que Jesus pode voltar brevemente, então eu te desafio a ser uma pessoa no qual se cumpre as profecias. Eu te desafio a partir de hoje, agora, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir o vídeo, ser uma pessoa que aplana o caminho para a vinda de Jesus. Uma pessoa que busca transformação na sua própria vida, busca levar a presença de Deus por onde ela vai, busca pregar a palavra de Deus por onde ela vai. E pregar, o apóstolo Paulo é bem claro, que a nossa vida seja uma própria carta viva. Que o que depender de nós não precisemos usar palavras, mas os nossos gestos, as nossas ações, elas já reflitam o próprio Cristo na terra. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o caráter de Cristo. Pessoas decididas a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu te desafio que a sua vida
seja um cumprimento das Escrituras. Que você seja a geração que espera Jesus Cristo. Que você seja uma pessoa cheia de fé e de amor. Porque é disso que Apocalipse está falando. De pessoas que esperam, de pessoas que se vestiram com vestes brancas, que a palavra de Deus nos mostra que significa vestes de justiça, de pessoas que realmente estão aqui na terra para cumprir a vontade de Deus em suas vidas. E cumprir a vontade de Deus não está ligado à quantidade de pessoas, por exemplo, que estão aqui agora nessa live, mas está ligado ao fato de que Deus um dia falou: Raquel, faça essa live. Então eu estou cumprindo a vontade de Deus fazendo essa live, né? E ao fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo o que é justo. Fazer o que é justo não é fazer aquilo que alimenta o meu ego. Fazer o que é justo não é fazer aquilo que outras pessoas querem que eu faça. Fazer o que é justo não é eu fazer uma boa obra só porque eu quero um pedacinho no céu. Fazer o que é justo é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então, deixo aí para vocês esse primeiro desafio. Que a sua vida seja uma vida em que se cumpra as Escrituras de Deus. Que tudo que você viver seja para a glória de Deus. E que você verbalize isso também, é claro, né? Glorifica a Deus. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa, se Deus quiser. Eu vou converso com alguém, Deus te abençoe. Mas fala um Deus te abençoe de verdade, né? Desejando mesmo que Deus abençoe aquela pessoa, né? Aconteceu uma coisa boa na sua vida, graças a Deus. Mas não é um graças a Deus assim, porque às vezes a gente fala por falar, né? Não, graças a Deus mesmo. Eu tô viva hoje e eu tô bem, graças a Deus. Porque foi Deus que me sustentou. E eu tenho certeza absoluta disso, que foi Deus que me sustentou. Eu estava hoje, exatamente hoje, me lembrando que minha mãe, ela faleceu de uma terça para quarta-feira, exatamente depois de uma live. E eu teria 1000 motivos para não estar aqui hoje. E na semana seguinte que ela faleceu, eu fiz a live, porque foi Deus que falou que era para fazer a live. E graças a Deus nós estamos aí, já é a live de número 72. E eu glorifico a Deus porque é graças a Deus que nós estamos aqui nessa live. Foi um projeto que Deus colocou no meu coração para abençoar vidas. E se você está gostando, você gostou, compartilha. Mas eu teria motivos para não ter continuado. Mas eu me lembro como se fosse hoje, no velório da minha mãe, o pastor dela falou algo para mim e para os meus irmãos. Eu tenho certeza que a mãe de vocês, onde estiver na glória com Cristo, o que ela quer é que vocês continuem a fazer a vontade de Deus. Então, são pequenas coisas que Deus nos mostra que nos dá força para continuar. Então, seja você uma carta viva de Cristo, que as Escrituras se cumpram na sua vida. Eu só estou aqui hoje por causa de Deus, por causa da glória de Deus. Porque, tal como você, muitas vezes eu tenho vontade de desistir de muitas coisas. E de muitas coisas eu já desisti. E muitas coisas eu gostaria de ter voltar no passado e fazer diferente. Mas Deus sempre é um Deus de recomeço, Ele nos dá uma nova chance. Se você tem um projeto que ficou aí engavetado, uma coisa que você desistiu, porque alguém te feriu, porque alguém falou você não vai conseguir, mas é algo que Deus colocou no seu coração. Peça para Ele reacender a fé, a chama, o amor e a força para você realizar isso. Amém? Assim eu desejo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, que o que é de Deus se estabeleça e o que não é de Deus também, que tenhamos a singeleza e a simplicidade de deixar ir, porque nós não podemos e não vamos conseguir abraçar o mundo. Cada um de nós é um pedacinho do corpo de Cristo e cada um de nós vai fazer aquilo que lhe compete. Então vamos para o segundo desafio. Eu vou te desafiar agora, né? Que seria o segundo desafio aí em termos do que nós temos
no contexto de Apocalipse, que é nós tratarmos as coisas espirituais como espirituais e tratarmos as coisas materiais como materiais. O que significa isso? Muitas vezes nós tratamos algo que é espiritual como se fosse material. Por exemplo, a gente quer ver acontecer uma coisa que está falando lá em Apocalipse, que às vezes está falando lá de algo que é espiritual, mas a gente quer ver materialmente, né? A gente quer ver aquilo ali acontecer de verdade, como se fosse aparecer exatamente como está falando lá em Apocalipse. E às vezes o Apocalipse está falando de uma figura espiritual, né? Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando alguém lá encontrou uma escavação arqueológica que comprova uma coisa que falou na Bíblia, aí a pessoa vai e acredita. Não, você precisa acreditar na Bíblia pela fé. Não porque um cientista foi lá e mostrou materialmente uma coisa que é espiritual. Então, aquilo que é espiritual, que é dado pela fé, eu vou crer independente do que é materialmente observado. Né? Igual, por exemplo, a questão da cura, né? Jesus cura, faz milagre, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas algumas pessoas não viram materialmente essa cura. Mas ela não vai deixar de crer na cura. Porque mesmo que seja na glória, nós teremos um corpo glorificado que não terá nenhuma enfermidade. E mesmo quando um cristão é acometido por uma enfermidade, na forma de lidar com essa enfermidade, Deus também manifesta a sua glória. Agora, eu não posso falar que eu estou curado se eu não tenho ainda um laudo médico dizendo que eu estou curado. Então, eu não vou espiritualizar o que é material e nem vou materializar o que é espiritual. Né? Então, por exemplo, tem coisas que são materiais e que estão sendo espiritualizadas. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é dinheiro. O dinheiro é uma moeda de troca que serve como um meio para você alcançar um bem. Ao invés de eu trocar um livro por 2 galinhas, né, um escambo, eu vou trabalhar, vou ter uma moeda que vai me permitir comprar um livro, a galinha, etc. Ou seja, nós temos um meio de troca. Isso é material, não é espiritual. Mas hoje as pessoas espiritualizam o que é material. Né? Então, por exemplo, o que vai te determinar? Né? Por exemplo, o carro que você vai comprar, uma faculdade que você vai fazer, quantos filhos você vai ter, se você vai mudar de cidade, se você vai fazer um curso, o que vai determinar isso é a vontade de Deus na sua vida, não é a quantidade de dinheiro que você tem. Porque a quantidade de dinheiro é um detalhe do que Deus vai te prosperar. Ela é material, mas a vontade de Deus, Deus pode te levar para um país, para um lugar que você nem imagina pelas mãos dele. Então, a nossa fé, o nosso senhorio é Cristo, nosso senhorio é Deus, e não a matéria, o dinheiro que a gente tem para fazer isso ou aquilo. Né? Outro exemplo, as próprias redes sociais, as mercadorias, né? Então, por exemplo, hoje nós espiritualizamos as mercadorias, né? A pessoa vale o que ela tem. E você tá tratando uma coisa que é material como sendo espiritual. O valor de uma pessoa não está ligado a algo material. O valor de uma pessoa está ligado à integridade, ao caráter dela. Se ela é leal, se ela é fiel, se ela é justa, né? Se ela é amorosa, os atributos de Deus nela é que determinam o valor dela. E acima de tudo, porque nós somos pecadores, né? É a graça de Deus que nos transforma interiormente e nos faz caminhar semelhantemente a Cristo e promover os frutos do Espírito Santo de Deus em nós, porque se dependesse de nós, nós seríamos sempre pecadores e estaríamos sempre fazendo o que é mal, o que é incorreto. Né? Como eu dei o exemplo das próprias redes sociais. Então a gente trata
como espiritual, né? As redes sociais, as coisas que são colocadas nessa dimensão, como se isso fosse a realidade, né? A gente espiritualiza uma coisa que é material. Então eu desafio você a tratar as coisas que são materiais como materiais e as espirituais como espirituais, e entender que primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Então, o que vem primeiro na nossa vida? O espiritual. Primeiro vem o espiritual, depois o material. E é por isso, então, que cada tema e cada assunto que você lê em Apocalipse, você vai trazer primeiro para o aspecto espiritual. O que isso dimensiona em termos de fé na minha vida e como eu vou trabalhar isso em relação, né, a todas as outras áreas da minha vida. Amém? Então vamos lá. Diante disso, eu quero finalizar, né, falando do principal conteúdo de Apocalipse. E depois, tá, gente, eu quero falar também das 3 dicas, né, que eu prometi no início, que são as 3 dicas para que você possa ler bem Apocalipse, e as 3 dicas também para que você possa se manter em paz. Então, olha só, lá em Apocalipse, ele vai, uma coisa que o tempo inteiro o Senhor vai nos dizer em Apocalipse, é que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, se você quiser anotar, tá? Apocalipse 1, verso 8. Ou se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir, Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Então, alfa e o ômega são a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, né? E aí, também, em Apocalipse, ele vai dizer, eu sou o princípio e o fim, né? Então, tudo foi feito por meio dele, por meio de Jesus Cristo, e para ele, para a glória dele. Então, o mais importante nós entendermos do livro de Apocalipse, à medida que a gente for lendo o livro de Apocalipse, nós precisamos entender que tudo que está no livro de Apocalipse é para mostrar sobre Jesus e é para nos encaminhar para Jesus. Então, enquanto você estiver lendo Apocalipse, tudo que for te tirar desse foco pode estar te levando a um engano. Então, o livro de Apocalipse, desde o seu início até o fim, ele é para falar de Jesus e ele é para glorificar Jesus, porque Jesus é o princípio e o fim. Então, tenha isso como lema quando você for ler Apocalipse. E aí, vem as diversas interpretações, né? Como eu disse para vocês, o Apocalipse entendido de formas diferentes nas denominações religiosas. E uma das coisas que mais se questiona é se o cristão ele vai passar ou não pelo período da tribulação, né? Que é demarcado aí pelos capítulos 4 a 19, onde tem os selos, as trombetas, os dragão, né? A besta, as taças. Então, depois, né? No capítulo 20, é descrito o milênio, né? Então, algumas correntes acreditam que os cristãos serão retirados da terra, arrebatados, né? Antes desse período da tribulação e não passarão por esse período da tribulação, né? Então, essas são correntes pré-milenistas, né? Ou seja, que nós hoje estamos vivendo o período anterior ao milênio, que seriam os 1000 anos em que Jesus Cristo reinaria. Mas nós temos outras concepções também diferentes de entendimento do Apocalipse. As primeiras cartas, né, do capítulo 1 ao 3, que são as cartas às 7 igrejas, alguns interpretam que essas cartas
elas se referem àquelas igrejas naquele período histórico. Outros já interpretam que essas cartas podem servir de lições para nós hoje, né? E outros ainda interpretam que essas cartas, elas tanto falam de igrejas naquela época, quanto de períodos posteriores, né? Então, há uma interpretação histórica de Apocalipse, há uma interpretação futurista e há também uma interpretação preterista, né? Uma interpretação de que essas coisas de Apocalipse já teriam acontecido, né? Então, independente desse tipo de interpretação, no caso, a preterista é a menos aceita, porque nesse caso negaria a ideia da volta de Jesus Cristo, né? Então ela é a menos legitimada, né, no meio cristão. Mas em todas elas você percebe a iminência da volta de Cristo, né? E a necessidade de todo cristão se preparar para esse dia, mantendo a firmeza, né, e a fé em Cristo. Existe também uma compreensão idealista, né? E nessa compreensão idealista, ela faz uma leitura um pouco simbólica, no sentido assim, de que tudo que é descrito em Apocalipse tanto serve para descrever os fatos que virão anteceder a vinda de Cristo, mas que também servem de alerta para qualquer período histórico, qualquer momento histórico, coisas que refletem a vida do cristão, os desafios de ser um cristão, né? Então, quando, por exemplo, em Apocalipse diz que no reino, né, de Cristo será um reino sem choro, né, sem ranger de dentes, então isso serve como algo para o cristão guardar no seu coração, né? Independente dele ser um cidadão que vai morar no milênio ou não, né? Se Jesus já voltou na sua era, vai voltar na sua era ou não. Que é algo que acalenta o coração dele enquanto cristão de uma espera de um mundo e de um reino melhor. Agora, para aqueles que não têm a Bíblia como sua profissão de fé, né? Que pensam a Bíblia apenas como um livro literário, histórico, que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, eles vão considerar todo o aspecto escatológico de Apocalipse, né? Desse fim dos tempos de Apocalipse, uma forma de escapismo, como se a pessoa estivesse saindo fora da realidade que ela está vivendo hoje, política e econômica, para esperar em algo que não é real, né? Digamos assim. Isso é a leitura daqueles que não creem, né, nas escrituras como a palavra de Deus. Mas para aquele que crê que as escrituras são a revelação da palavra de Deus, é importante entender que o centro de Apocalipse é Jesus, do início ao fim é Jesus. Apocalipse é a revelação que sela a profecia de Jesus Cristo, né, como rei, e que sela e que mostra que haverá um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra, onde Jesus reinará um reino de justiça. E para quem crê, isso não é um escapismo, isso é uma concretização de um plano que iniciou-se desde a criação do mundo e que o pecado fez o homem se desviar desse plano, gerando a maldade, a corrupção, né? O pecado, os governos que cerceiam a liberdade, etc. Toda a maldade no mundo, né? As guerras, as mortes. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e quando nós aceitamos o desafio de sermos cartas vivas de Cristo e quando nós aceitamos o desafio
de discernir as coisas espiritualmente, e a não materializar o que é espiritual e nem espiritualizar o que é material, isso significa que nós vivemos uma vida já em função desse reino de Deus. Nós já vivemos uma vida em função, né, da observância de um novo reino, de uma nova forma de viver na nossa própria vida e no nosso meio. O que significa isso? Significa que desde que Jesus veio à Terra, muita coisa mudou em função dos seus seguidores que levaram à transformação. Muitas coisas mudou em relação à forma de se tratar a criança, a mulher, né, o próprio criminoso, a liberdade, muita coisa mudou. Depois que Jesus veio à Terra, o homem foi à Lua. Até antes de Jesus, as pessoas andavam em carroça. Então, Jesus disse que coisas maiores que o que ele fez, nós faríamos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse novo céu e essa nova terra é algo que nós esperamos com a vinda de Jesus, mas é algo que nós somos por essa espera. Nós somos a manifestação da glória de Deus na terra. Nós somos pessoas que semeiam a justiça e a paz. Nós somos pessoas que caminhamos na direção da verdade. Nós somos pessoas que, em onde nós estivermos, seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, no nosso relacionamento amoroso com nossos filhos, com nossos irmãos, nas nossas igrejas, no nosso bairro, aqui nas redes sociais, por onde nós formos, nós já estamos ministrando a realidade desse novo céu e da nossa terra, essa realidade que nós esperamos, né? Então, muitas coisas mudaram depois que Jesus veio à terra. Jesus Cristo foi o primeiro a reconhecer o papel da mulher na sociedade. Nós temos aí várias passagens bíblicas, né, em que ele demonstra isso. Ele carregou crianças no colo e mostrou a dignidade e o respeito que a criança deve ter. Ele cuidou dos que eram deficientes, aleijados, ele deu a dignidade a eles. Então, essa dignidade humana, esse mundo mais justo, esse mundo mais igualitário, é algo que Jesus já deixou como uma semente e ele disse: vocês farão coisas melhores. Então, Jesus já nos deu essa condição de sermos cartas vivas e iniciarmos esse projeto político dele. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que viver o evangelho não é um escapismo. Viver o evangelho é crer que nós escrevemos a nossa história a quatro mãos. Eu e você não estamos sozinhos para escrever a história da humanidade. Eu e você e toda a humanidade não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que ele é imanente, ele é transcendente, mas ele também é imanente. E ele escreve uma história junto conosco. Mas Raquel, e tanta maldade aumentando e tanta coisa ruim aumentando, Apocalipse também diz: aquele que é santo, puro, separado para Deus, se santifique mais ainda. Aquele que está no pecado vai acabar se lambuzando mais ainda no pecado. Mas nós não podemos nos deixar corromper. Nós precisamos continuar com a nossa fé, com o nosso coração cheio de amor, caminhando naquilo que Jesus nos ensinou a caminhar. Então eu vou deixar 3 dicas, 3 palavras importantes para quando você estiver lendo e estudando Apocalipse. Primeira coisa: não sabeis mais do que a vossa própria fé. O que significa isso? É uma palavra que o próprio Jesus nos diz, né? A nossa sabedoria precisa andar junta com a nossa fé. Porque muitas vezes, quando a gente está, digamos assim, a gente tem muita fé, né? Mas não tem a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de algo, a nossa fé pode ficar uma fé vazia. E ao mesmo tempo, quando você tem muito conhecimento de uma coisa, mas você não tem fé de que aquilo pode acontecer, o seu conhecimento pode se transformar em algo paralisador. Então, a fé e o conhecimento devem andar juntos, né? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento e a fé andam juntos. O
conhecimento e a fé, eles precisam caminhar num equilíbrio em nosso coração, né? Isso é muito importante. Então, de repente, eu estou lendo Apocalipse, mas tem muitas figuras, muitas coisas confusas. Eu estou estudando, não estou conseguindo chegar a um conhecimento. Então, caminha paralelamente, conhecimento e fé. Não queira saber tanto ao ponto de perder a sua fé, né? E tenha uma fé balizada também naquilo que você tem conhecimento. Mantenha esse equilíbrio. Outra coisa que Jesus nos alerta, que seria a segunda dica, é o equilíbrio entre as escrituras e o poder de Deus. Ele fala assim: erreis por não conheceres as escrituras e o poder de Deus. Então nós precisamos estudar Apocalipse, mas precisamos também conhecer o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus na realização dos milagres, das provisões na nossa vida. É ler as escrituras e meditar as escrituras relacionando com os fatos históricos, com o mundo, com a nossa própria vida, com o que a gente vê. Só de você observar os passarinhos na sua janela, de ouvir o seu canto e observar o seu voo e meditar sobre como eles vivem, você se reporta ao que a palavra de Deus diz, né? Que não andeis ansiosos com o dia de amanhã, olhe os lírios do campo, né? Eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu como ele. Olha os passarinhos, né? Eles não trabalham, mas não ficam sem alimento. Então, se Deus cuidou e cuida deles dessa forma, não cuidará de nós também, que somos seus filhos? Então, este é o poder de Deus. Nós precisamos contemplar esse poder de Deus na natureza, nos fatos históricos, nos acontecimentos, nos milagres. Então, erreis por não conhecerdes as escrituras e o poder de Deus. Eu preciso ter esse equilíbrio do conhecimento das escrituras e do conhecimento do poder de Deus. Então, primeira dica, fé e conhecimento. Segunda dica, escrituras e poder de Deus. E terceira dica, paz. O árbitro do nosso coração é a paz. Então, caminhe nessa direção de paz, né? Então, muitas vezes eu tenho visto aí muito isso acontecer, né? Mensagens proféticas, vídeos proféticos, vídeos às vezes até assim, né? De tantas coisas assim no WhatsApp, internet, e que levam às vezes as pessoas a terem medo do período apocalíptico, né? Medo da volta de Cristo, medo de como vai ser a volta de Cristo, né? Então, quando você lê Apocalipse, não seja guiado por este medo, seja guiado pela fé, né? O medo, ele congela a fé, né? Não seja guiado por esse medo. O que nós temos que temer é a Deus, né? Temer, fazer a vontade de Deus, amar a Deus de tal forma que tudo que nós fizermos seja para glorificá-lo. Então, o que nós precisamos ter é a paz como árbitro do seu coração. Se de repente você recebe um vídeo, vê uma notícia e aquilo tenta te roubar a paz, te roubar o medo, e aí às vezes a pessoa está lá fazendo uma profecia dizendo: olha, o cavaleiro do Apocalipse está passando, mas de repente aquilo ali só te gera medo, te tira a paz. Então, comece a desconfiar ou de repente pensar de outra forma sobre o que você está vendo. Porque aquilo que é de Deus traz paz. Não é a paz no sentido de ausência de problemas, mas é a paz em saber que é Deus falando com você e Deus te dando, junto com a revelação, a fé de que Ele está no controle de tudo. Jesus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então lembre-se disso. Apocalipse, de início ao fim, a Bíblia, capa a capa, princípio e fim, é Jesus. Então, Ele está no controle de tudo. A única coisa que Ele quer de nós é que possamos depender dEle em tudo. Então, eu desejo para você uma linda noite. Desejo para você uma ótima leitura do livro de Apocalipse. Se gostou da live, curte, comenta, compartilha com os amigos. Você que assistiu também depois, compartilhe essa live e que possamos esperar com um coração cheio de fé e amor
ardentemente a volta de Jesus Cristo. Porque, sim, Ele vem, em breve voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E estar com Ele é a melhor coisa que nós podemos ter. E enquanto vivermos nessa terra, que possamos refletir a Ele, que possamos ser pequenos cristos, que possamos viver como Ele viveria nessa terra, em seus passos. O que faria Jesus? Tenha essa meta e viva esse desafio, porque vamos falar como o apóstolo Paulo diz, né? Viver é Cristo e morrer é lucro, porque a nossa vida inteira é unicamente para glorificá-lo. E isso não é escapismo, isso é a mais pura realidade, é a mais pura verdade, é o caminho e é a vida abundante, é uma vida completa, é um preenchimento do vazio do nosso coração com a paz que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz que Deus nos dá lá no fundo do nosso coração. Então a paz é o árbitro do seu coração. Então quando você sentir essa paz de Cristo te direcionando, faça aquilo que Deus tem colocado diante de ti, com base nos princípios das Escrituras, e mantenha o seu coração em fé. É isso que eu desejo, eu oro, eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.